Fiel, Gaviões ameaça expulsar conselheiros do quadro associativo do Corinthians. Você vai saber tudo no vídeo agora. E o principal de hoje, a votação da reforma do estatuto não aconteceu. Teve um bate-boca sério entre Osmar Stable e Romeu Tuma Jr. O presidente do Corinthians fez acusações sérias contra o Romeu Tuma Jr. A reunião foi suspensa, você vai saber tudo no vídeo agora, né? Trazendo informações e atualizações da saída da Neoquímica, os naming rights da Arena, as informações do Corinthians para a partida contra o Curitiba. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Deixa aqui nos comentários o que você achou das acusações de Stable contra o Romeu. Bora pro vídeo. Aí, meu querido Luiz Fabiano, o que o fumo tá tendo lá no Parque São Jorge? Porque tem de fumo lá, irmão? Ah, tem, craque Neto. E muita gente vai levar fumo, como diria o ditado popular nessa segunda-feira. Reforma do que mais estatuto... acontece com a gente, né? Exatamente. Reforma do estatuto com protesto dos Gaviões da Fiel na porta do Parque São Jorge, cobrando que os itens sejam votados de maneira separada. Quais são os itens, então, separadamente, para que as pessoas que estejam aqui nos Donos da Bola, com o Decílio, com o Leandro Guerreiro, com o Sérgio, com o Everton Ramos, com a Grela, com todo mundo, o Tico e Teco da Pizzaria Didio, maravilhoso, igualzinho, velho. Com o Ratão, que tá aqui com a camisa do Palmeiras, tá desde cedo aqui, já tirou foto com todo mundo, tá solteiro, fez cabelo, tá voltando pra Casa Flora, ficou 26 anos na Casa Flora, saiu, e agora voltando o Ratão pra Casa Flora de novo. Qual o primeiro item mais importante pra mim? O fiel torcedor. É isso, craque Neto. O direito ao voto do fiel torcedor ainda nessa eleição de 2026, isso vai ser debatido pelos conselheiros do clube. Caso aprovado, não serão somente os associados do Parque São Jorge votando, mas também os associados do futebol. Quantos anos tem que ter de fiel torcedor pra ter a condição de votar nesse pleito que tá tendo agora aí? Isso precisa ser aprovado, mas serão 4 anos. Tá. O cara tem 4 anos, ele pode votar, independentemente de onde ele esteja. Outro tema importante. Qual seria? Qual que é o tempo que fica um presidente hoje quando eleito no Corinthians? Fica 3 anos. É um triênio. A ideia é aumentar para 4 anos. Quadriênio. Exato. Quadriênio sem reeleição. Isso é quadriênio mesmo? Quadriênio. Eu não sabia, eu falei de sacanagem. Eu só fui no mexo. No embalo. Eu fui no embalo. Você sabia que você sabia, né? Ah lá. Dívidas do Corinthians, 100 milhões em 2007 com o André Sanches, 2011, 178 milhões, aí passou pro Roberto de Andrade. Esses caras não vão no campo, eles têm medo de ir no jogo, eles têm medo do torcedor, têm medo da imprensa. Aí 2015, 453, aí veio o Andrés, 477, ele foi e entregou 1 bilhão pro Duílio, o Duílio entregou 1 bilhão e 400 e a dívida hoje é 2 bilhões e 800. Isso é uma vergonha que esses caras fizeram com o Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, Luiz Fabiani? Essa dívida sobe tanto porque a partir da gestão Augusto Melo, o Corinthians começa a contar a dívida da Arena junto à dívida do clube. Antes eles consideravam coisas separadas. Então, por exemplo, com o Duílio eram 900 mais 600 da Arena. A partir da gestão Augusto Melo, eles contabilizam tudo junto, por isso hoje 2 bilhões e 800 milhões de reais. E claro, vai seguir aumentando, porque o Corinthians está num ponto que os juros, eles são tamanhos, né? O Corinthians, a previsão para esse ano é pagar 400 milhões de reais em juros. Então, se o Corinthians conseguir pagar tudo que tem de juros, ele consegue manter a dívida em 2,8. Então, o momento é enxugar gelo. Por isso que cresce no Parque São Jorge. Eu dei uma informação nos Donos da Bola hoje que o Corinthians vem fortemente conversando com a Caixa Econômica para que tire o nome da Neoquímica Arena, esse contrato, e seja Caixa Econômica o naming rights do Corinthians. É uma possibilidade, porque a multa rescisória do Corinthians com a Hypera Pharma, que é a detentora dos naming rights da Neoquímica Arena, despencou em setembro. Quais são os remédios que eles têm? Neosaldina? Engov. Bom, Neosaldina e bom. Engov bom. Ótimo. Buscopan, melhor ainda. Que Doril. Mais? Doril, pelo amor de Deus, vai pra puta. Miozan. Que mais? Miozan. Os setores da Neoquímica Arena hoje levam os nomes dos remédios. Eu sei. Então você tem o Sul Doril, você tem o Norte Engov, Oeste Buscopan. O Engov sempre foi bom antes de tomar, não depois. Os caras não entenderam. Antes e depois. Não, mas antes é melhor. Você vai tomar antes. Aí, meu irmão. Fica com a Vocês são o quê, velho? Pelo amor de Deus. E aí? Fica tranquilão. Então daqui a pouco votação no Conselho Deliberativo para essa aprovação, algumas faixas e alguns torcedores protestando na porta. Dentro de campo, principal notícia é que o Matheus Pereira tá liberado do departamento médico. Qual foi a condição dele da coxa? Bíceps femoral da coxa esquerda, grau 2. Então Bíceps aqui em cima ou embaixo? É a parte posterior ali da coxa. É, em cima, né? É atrás aqui. Atrás é posterior. Isso, exatamente. Mesma lesão do Yuri Alberto. Aquele de arranque. Só que o Matheus não deve... Pedro de ser goleiro, né? Machucou ali, não tem jeito. Igual a panturrilha.
O Matheus ainda não deve ficar à disposição na quarta contra o Curitiba, porque ele começou a transição. Então vai uns 5 dias de transição até ele estar liberado 100%. Yuri Alberto volta, Zacarias Labiá deve fazer... Fala que tá treinando bem o Zacarias. Labiá? Tá É Labiá? Labiá. Foi o que eu ouvi, que tá treinando bem de fato. O Lingard ainda aguardando... Mas é craque o Gessé. Vamos ver. O Gessé é craque, irmão. Tá esperando alguns documentos brasileiros ficarem prontos para ele ser oficializado. CPF brasileiro, visto de trabalho e tudo mais, aí ele tá liberado. Fiel, Gaviões ameaça expulsar aí associados que se manifestarem, votarem, né, contra o voto do fiel torcedor nessa reforma do estatuto. Isso daqui é muito sério, se liga, ó. Tá aí uma das manifestações da Gaviões, né? Ela se posicionou de forma dura sobre um dos temas que será votado na reforma do Estatuto do Corinthians nessa segunda. A principal organizada do Timão aí deixou claro que qualquer conselheiro que também seja associado da agremiação vote contra a proposta que prevê o direito do fiel torcedor poderá ser expulso do quadro associativo da torcida. E eles falaram assim, ó, fica expressamente comunicado, qualquer conselheiro do Corinthians que seja associado aos Gaviões da Fiel e vote contra o projeto que garante o voto do fiel torcedor estará sujeito à expulsão do quadro associativo. Trouxe o artigo aqui do Estatuto dos Gaviões, afirmou a organizada em comunicado oficial. E uma das faixas aí da manifestação, conselho, direito a voto para o fiel torcedor. O que você acha dessa ação dos Gaviões? Deixa aí nos comentários. A votação do Estatuto que não aconteceu foi suspensa depois do bate-boca entre Osmar Stable e Romeu Tuma Jr. Acusações sérias do presidente do Timão contra o Romeu. Você vai saber tudo até o final do vídeo. Fica até o final. Bora voltar pro vídeo. Concluindo sobre isso, Tafarel estará na Vila Belmiro para ver Hugo Souza, talvez também Gabriel Brazão, jogador que ainda não entrou no ciclo, mas muito elogiado pelas performances das últimas temporadas. Você, Sérgio, você levaria quais os 3 goleiros para a Copa do Mundo? Você que foi um monstro jogando futebol, diga-se de passagem, um baita goleiro. 10 títulos pela equipe do Palmeiras. Hoje eu convocaria o Alisson, né? O Hugo tem chance aí também, na minha opinião. E o Ederson, que tá no... O Ederson, esses 3 pra mim. E o Bento brigando ali. Os 4 goleiros, pra mim, o Bento e o Hugo Souza vai brigar pela 3ª posição aí. Primeiro dia, dia 9 de março, pro Decilo, né? Pro nosso querido Leandro Guerreiro e também para o nosso querido Sérgio. Qual a ideia do Corinthians, Leandro Guerreiro, em relação à chegada do Zacarias, do Lingard, que é um jogador de Copa do Mundo, muito bom de bola. Aí você contratou o Alan, né? Você deu uma informação muito importante hoje. O Corinthians gastou quanto? 3 milhões de reais. Que é muito pouco. Com 8 jogadores. Com 8 jogadores. Foi aquilo que o Corinthians teve entendimento, e o Marcelo Passe, que é um monstro em relação a isso. Qual a ideia do Corinthians esse ano para você, meu querido maravilhoso, incrível Leandro Guerreiro, que joga quarta-feira contra o Curitiba? Eu acredito que esses jogadores, né, foram muito bem achados no mercado, né, jogadores de qualidade, não com valores reduzidos, né, jogadores até livres no mercado, não teve que colocar dinheiro, né, para contratar. Né? Então eu acredito que esses jogadores encaixar no clube, né, no elenco e num time que já é bom, né, quando o Corinthians precisa decidir resolver pro mata-mata. Se é o time titular, é time bom. Ele é muito forte, então com esses jogadores chegando, acredito que vai se reforçar mais ainda quando você não poder contar com outros jogadores titular no momento, né? Lingard pode entrar tranquilamente na posição do Memphis ou do Yuri, então são um grande jogador de seleção. O outro, acho que Zacarias tá treinando bem. E assim, caiu ali, né? Se encaixou no Dorival, treinador muito bom, inteligente. Muito bom. Então acredito que vem com o aval dele também. Então o Corinthians se reforçou muito bem, gastando pouco. Decilo? O Dorival, ele cansou de dizer nas entrevistas coletivas da dificuldade que ele teve desde que assumiu o Corinthians. Você teve transfer ban no meio do caminho, você teve jogadores sendo negociados, indo embora. Impeachment de presidente. Impeachment de presidente, você teve essa dificuldade financeira. Que vergonha o São Paulo e o Corinthians, hein, em Santos, hein? Que vergonha que esses caras estão fazendo com esses 3 clubes maravilhosos, não? Que vergonha, não tem ninguém preso. Nada, não acontece nada, né? Tem os inquéritos aí com relação ao São Paulo, vamos ver o que vai dar. Ele está esperando aí a justiça
a se pronunciar, né? Tem muita coisa em segredo de justiça, muita coisa que está sendo vazada de maneira proposital para a imprensa, enfim. Mas voltando a falar da história do Corinthians, ganha o Dorival em peças, em opções importantes. Num primeiro momento ele falou que o Zaccaria Labiade não tinha passado por ele, né? Mas Aí não passou mesmo. isso, e não passou. Mas que ia tratar com respeito. Vai chegar jogador. Se for bom, joga. Se não for bom, não entra pra jogar. Ué. Isso, simples. E me parece que é bom. Me parece que está fazendo bons treinos e ganha o Dorival essa opção. E o Dorival conseguiu achar títulos aí pro Corinthians quando ninguém imaginava, né? Sempre ele no mata-mata ele é monstro. Ele é monstruoso. O maior do mundo. Ô Sérgio, como é que você enxerga o time do Corinthians e a chegada desses jogadores que o Corinthians contratou com 3 milhões, 8 jogadores? O Decílio falou bem, né? As contratações, elas são pontuais. Inclusive, eu acho que o Zacarias, indicação do Memphis, não sei se é essa. Sim, é isso. Isso também ajudou muito o Corinthians. Eu vejo, né, o craque Neto, que o Corinthians hoje ele vai brigar. Gostei isso aí, viu? O craque Neto, acho que você corrigiu, ficou muito legal. Ele vai brigar da tabela do 10º pro primeiro ali, com muita dificuldade, né? Porque o Corinthians tem um time e ele tá tentando montar um elenco, porque hoje no futebol brasileiro, com essa agenda, com esse calendário, você tem que ter um elenco. Copa do Mundo agora aí, meu Deus. Então você tem que ter jogadores aí pra suprir a ausência de classes, como, por exemplo, o Yuri Alberto. Você tem que ter cada posição tem que ter 2. Pra você, no momento de dificuldade, o treinador ter opção pra você dar sequência. Isso que o Flamengo e o Palmeiras têm de... Essa é a vantagem. É a grande vantagem que tem o elenco, né? Sim, um elenco forte. Então acho que o Corinthians está se preparando pra isso, né? Para as competições que o ano tá começando, que agora é que começa realmente a chegar nos momentos decisivos dos campeonatos. Então, acredito que seja isso que é o importante para o Corinthians. Aí, Fiel, a votação da reforma do Estatuto do Timão é encerrada após bate-boca entre os conselheiros. Osmar Stable acusa a presidente do Conselho Deliberativo de interferência na gestão do clube. Conselheiros batem boca e causam tumulto na reunião que votaria a reforma do Estatuto do Corinthians. Meu Deus do céu. A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votação da reforma do Estatuto foi encerrada antes do previsto na noite dessa segunda, lá na sede, por causa de bate-boca e troca de empurrões entre conselheiros em meio a acusações do presidente Stable ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Antes do início da votação, que poderia terminar o direito ao voto do fiel torcedor e a possibilidade de transformação do Corinthians em SAF, o presidente Stable pediu a palavra e fez sérias acusações sobre a atuação de Romeu Tuma Júnior nos bastidores do Parque São Jorge. Treta feia, hein? Na sexta-feira, enquanto eu jantava, Romeu Tuma, disse assim: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te... Tá aí as palavras. Não posso administrar o Corinthians com pessoas me tratando dessa forma. Tenho testemunhas aqui sobre isso, além de outras interferências. Trago aqui documentos sobre ele, Tuma, me pedindo atualizações sobre o que eu faço. Quem é que manda no Corinthians? A gente sempre falou isso. Não posso aceitar mais isso, só colocando uma situação aqui. Assunto do censo do Corinthians, ele me colocou 30 pontos que gostaria de saber. Querendo justificativa, né? Defender o interesse dos amiguinhos Andrés, do Ilho. Porque você quer saber? Posso vir aqui e responder o que vocês quiserem. Não vou aceitar isso. Trago isso para vocês resolverem, afirmou o Stable logo no início da reunião. Em seguida, o presidente do Corinthians convocou Pedro Luiz Soares, atual diretor de negócios do clube, para confirmar sua versão do relato. O dirigente foi ao púlpito, falou aos conselheiros e relatou o ocorrido com Romeu Tuma Júnior durante jantar na semana passada. Infelizmente, houve esse episódio. Ele, o Tuma, pegou e falou ao Osmar: ou vai fazer desse jeito, ou eu vou te... Antes de Tuma responder à acusação, o conselheiro Railton dos Santos Cunha pegou o microfone e impediu que a reunião fosse suspensa. Porque será, Tá sendo tudo jogado para a mídia e a votação adiada. Na sequência, Romeu Tuma Júnior pediu ordem no plenário do Conselho e reiterou que o motivo da reunião era a votação da reforma. Numa troca de acusações entre dirigentes, colocou o rabinho entre as pernas e agora eu quero ver. Saindo tudo isso na mídia, os gaviões, as torcidas organizadas em geral, a fiel torcida no Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Agora eu quero ver o que o senhor Romeu Tuma Júnior vai fazer, Osmar.
Tirei o chapéu pra você nessa. Comenta aí, fiel, se inscreva, fortaleça com o like. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Se tiver a opção de hype, dá um hype aqui no vídeo que ajuda também a essa mensagem chegar pra mais da fiel torcida. Até a próxima, valeu!